2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17. Somente o verso de número 17 de 2 Coríntios, capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: assim que se alguém está em Cristo. Aliás, quantos aqui estão em Cristo? Essa palavra é para nós então, querido. Essa palavra não é para o ímpio. Essa palavra é para aqueles que estão em Cristo. Vou perguntar novamente: quantos aqui estão em Cristo? Nova criatura você é. As coisas velhas passaram, queridos, e eis que tudo se fez, se faz e irá se fazer novo na sua vida. Você crê nisso? Aquele que é uma nova criatura em Cristo, porque Ele é quem faz toda a diferença. Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor, eles se tornaram uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Diga para o teu irmão, querido, mas diga profetizando: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez, se faz e se fará novo na sua vida. Aleluia. É dentro dessa palavra profética e dentro desse mover de Deus para nós que nós vamos pedir entendimento ao Espírito Santo. Vamos orar, queridos? Querido Deus e amado Senhor, obrigado pela Tua presença. Obrigado porque sem o Senhor não haveria o porquê da reunião. Mas o Senhor está aqui. Quando esse homem convidou, quando essa mulher disse: faz da minha vida tua casa, eu penso que o Senhor se agradou. E é por isso, Rei da Glória, que nós temos a liberdade de dizer: faz mesmo o que quiseres. Muda esse móvel de lugar. Agora que o Senhor entrou nesta casa, faz conforme o teu querer. Pinta a parede da tua cor. Muda o que tiver que ser mudado. Porque nós estamos disponíveis, entendendo que essa casa não nos pertence, mas a casa é tua. Encha esse lugar. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. E todo que crê, diga amém. Graças a Deus. Um instante da sua atenção, querida e amada Filadélfia. Não é difícil, meu querido, nas leituras bíblicas que você faz, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, não é difícil você encontrar palavras que vão falar, queridos, de mudanças, de ciclos novos, de etapas novas, de algo novo que está surgindo na vida, deste ou daquele. Eu vou dizer novamente, não é difícil você encontrar textos que falam de uma maneira às vezes clara, às vezes profética, de um ciclo de mudança que está acontecendo. Você vai encontrar isso com relação à nação de Israel, povos inteiros, vivendo uma dispensação nova a partir de uma palavra de Deus. Você vai encontrar famílias vivendo um ciclo novo a partir de uma revelação de Deus. Você vai encontrar um homem e uma mulher vivendo uma etapa nova nas suas vidas a partir de uma revelação de Deus. Eu digo novamente, uma coisa que às vezes é clara, quando você lê, você já entende. É um ciclo novo, é uma mudança de comportamento, é uma mudança no chamado. Mas às vezes, querido, você vai encontrar essa mudança mais do que física, uma mudança profética, um discernimento profético de um antes e de um depois. Eu me lembro o dia que a pastora Jerusa, ela estava aqui rabiscando o caderno e terminou o culto, ela me disse: Rico, Deus me revelou tudo a respeito da conferência de mulheres. E o que Deus revelou para ela? A respeito de mulheres que teriam um novo coração. De uma maneira profética, o que era isso? A mudança de um ciclo na vida dessa mulher que verdadeiramente teve o coração trocado. O coração que era antes não servia mais. Não é que esse coração, ele era um coração mau, ruim, não é disso que eu estou falando. Daquilo que Deus tem para nós, às vezes aquilo que nós já tínhamos não vai servir.
Foi a palavra que ele usou, querido, quando ele me disse que a mente que eu tinha, que até os 40 anos serviu. Mas a partir dos 40 anos ele diz, não serve mais. Para algumas mulheres aconteceu no final de semana passado. Esse coração serviu, independentemente da sua idade, independentemente do que você tenha vivido. O ciclo termina aqui e o algo novo começa. Esse Deus é um Deus de novidade. Amém, querido? Ele faz o dia nascer todos os dias. E ele nasce igual? Não, nunca é igual. Ele faz as estações, elas trocarem todos os anos. Ele faz até mesmo a plumagem das aves trocarem. Ele é um Deus de novidade, ele é um Deus de ciclos novos. Ele é um Deus, querido, que ele ama fazer com que eu e você possamos viver o novo. E a Bíblia diz claramente, em muitos textos, que o novo vai ser melhor do que o antes. Eu não tenho dúvida de profetizar, querido, que aquilo que vem sobre a sua vida é algo novo. Você nunca viveu e é melhor do que foi antes. Amém, querido? Diga para o teu irmão, aguarde, meu irmão. O tempo novo virá. E com ele as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Palavras que não cessam, palavras que não mudam. Se nós olharmos, querido, o Antigo Testamento, nós vamos ver muitas vezes esse povo vivendo um tempo que estava terminando e um ciclo que estava começando. Para citar, querido, passagens mais conhecidas, a primeira dela, talvez seja a passagem no Mar Vermelho. A passagem sobre as águas, quando nós entramos nas águas, querido, profeticamente significa morte. Ai, pastor, isso lá no Mar Vermelho? Não, aqui no domingo que se passou também aconteceu. As águas, quando nós entramos de uma maneira profética, nós entendemos, algo vai morrer. Quando as águas nos encobrem, o simbolismo é de algo que está morrendo. Mas glória a Deus, querido, porque assim como aqueles 25 se levantaram, foi 25, né, pastor? 26, aqueles 26 se levantaram, morrendo quando entraram, o sair das águas simboliza a vida. No caso do povo hebreu, quando eles entraram nas águas do Mar Vermelho, pastor, as águas não tocaram, mas simbolicamente elas estavam presentes. Elas só não molharam porque o Senhor protegia. Aliás, querido, essas águas não vão te encobrir. Esse fogo não vai te queimar. Esse levante não vai ser para a morte, em nome de Jesus. Mas do outro lado você vai sair mais forte. Quando o povo hebreu passou por aquelas águas, qual era a representação? Pastor, primeiro a saída da escravidão para uma vida livre. A passagem do Jordão, você pode olhar e dizer, fisicamente, naturalmente, o que estava acontecendo? Eles deixavam o Egito, a terra da escravidão, e eles entravam no deserto. Ainda que alguém diga, mas era um deserto, mas estavam livres. Naturalmente, humanamente, simbolizava o término da escravidão. Mas foi mais do que isso. Ali, querido, eles também deixaram, querido, de viver as algemas do Egito, deixaram de viver o servir o Egito, mas mesmo livres, eles continuaram com a mesma mente. Parece, querido, que aquilo não foi um ato que consumou aquilo que eles tinham para viver. Então eles tiveram que atravessar de novo o mar. Só que agora eles vão atravessar o Jordão. Eu estou encurtando, querido, as passagens que falam e que fazem menção de um tempo que termina, de um tempo que começa. Nós temos um tempo, querido, gasto, andando em círculos no deserto. Você conhece a história. Mas por que fizeram isso? Porque embora eles fossem livres, a mente ainda era cativa. Embora eles fossem livres para viver o que Deus tinha, e eles pisaram, querido, na terra, na promessa que o Senhor tinha.
Mas a mente ainda estava presa, a ponto deles pensarem que eles eram como gafanhotos. E eles deixaram de viver a promessa. Aquela geração vai morrer no deserto. Mas 2 homens simbolizavam um novo pensamento. Porque o Jordão, querido, entre uma passagem do deserto em busca de Canaã, também simboliza a restauração da alma, a morte da mentalidade antiga. Isso que o texto está dizendo para você hoje, para mim, as coisas velhas passaram. Pastor, eu já entendo isso, mas tem gente que passa a vida toda sem entender. Tem que ter um tratamento dentro da alma, tem que ter um tratamento dentro de si, para poder viver o novo. Porque a cada instante, aquela coisa velha, aquele pensamento velho, traz lembrança. E às vezes, querido, esquece toda a dor que viveu e acha que foi melhor. Tem pessoas, querido, que pensam no passado, elas olham hoje para si mesmo e elas acham que o passado, elas estavam melhor. Você tem Deus, querido, hoje. Ai, querido, mas dá um alerta aí para esse homem, para essa mulher. Você tem o Senhor, meu querido, em nome de Jesus. Por que você está dizendo isso, pastor Ricardo? Porque, querido, não dá para comparar você antes. Você era trevas, você se tornou em alguém de luz. Você caminhava para a morte, você caminha hoje para a vida. Amém, querido? A travessia, querido, do Jordão, diferente do Mar Vermelho. Do Mar Vermelho, o que representou? A liberdade. Deixaram de ser escravo para ser livres. Mas estava completo tudo aquilo que eles precisavam entender para viver o que Deus tinha? Não estava. O físico estava liberto das algemas, do trabalho, do servir escravo, mas a mente ainda estava presa, pensando nas panelas do Egito. Lê o texto para você ver. Você vai ver que quando eles chegavam lá, querido, e eles não tinham água, era briga. Quando só tinha pão, também era uma luta. Quando veio carne, ainda assim eles reclamaram. Não tinha o que agradasse aquele povo. É por isso que, querido, de todos aqueles quase 3 milhões de hebreus, 2 vão entrar na terra em que Deus havia prometido. É claro, querido, que uma geração nova foi constituída. É claro que enquanto eles viveram aqueles 40 anos no deserto, bebês nasceram, uma geração nova veio. E sobre aqueles, o Senhor, no seu plano maravilhoso, Ele disse: eu não vou deixar essa mente ser cauterizada como o passado. Eu vou fazer eles pensarem diferente. Eu vou fazer com que eles me obedeçam. Eu vou fazer com que eles andem nos meus caminhos. Eu vou fazer que eles percebam que mais é aquele que estão com eles do que aqueles que estão à sua volta. E aquela geração nova, querido, que foi liderada por Josué e por Caleb, ela passou a pensar diferente. Ela não chegou teimando em Jericó, ela chegou obediente em Jericó. Quando eles passaram pelo Jordão, a mente foi trocada. O Deus de longe ficou perto. Amém, querido? Será que existe esse tempo na nossa vida? É claro, está acontecendo exatamente agora. Eu disse para você, para alguns, o Deus era de longe. Eu cheguei a pensar já, que o Deus era um Deus de longe. Você respeitava? Claro que sim. Você acreditava que Ele existia? Todo o tempo que eu me conheço por gente, nesses quase 47 anos, mesmo na idolatria, eu nunca desconfiei que Deus não existisse. Eu fui ensinado que em algum lugar Deus estava. Não era o caso de não crer que Deus existia, mas Ele era um Deus de longe. Até que um dia Ele me chamou pelo nome.
Até que um dia Ele te chamou pelo nome. Não foi assim a nossa história, querido? Não foi assim a tua história? Até que um dia Ele te chamou pelo nome e você soube, é Ele. Embora eu não conhecesse plenamente, algo diferente aconteceu. Pastor, há pessoas dentro da nossa igreja, para não dizer de igrejas de fora. Será que há no nosso meio pessoas que estão ainda vivendo com esse Deus distante? E há muitas. Então a palavra de altar, querido, vem para perto. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus amigo. Ele é um Deus pai. Ele é um Deus irmão. Ele é um Deus que guia. Ele é um Deus que te coloca no colo. É um Deus de perto. E nós vamos aprendendo, querido, com o passar do tempo, nesse ciclo de mudança completa e constante, que a vida não para. E as escolhas também não. E os desafios também não. E o inimigo também não desiste. Está tudo acontecendo todos os dias. E o Senhor também não muda. E o Senhor, querido, também não muda. Qual que é o plano do Espírito Santo? Trazer para perto, até se colocar dentro. Na vida de alguns hoje, o que está acontecendo? Um reconhecimento de que Deus é um Deus de perto. E glória a Deus por isso. Diga para o teu irmão, Deus é realmente um Deus de perto. Aleluia. Entenda, querido, que na história isso aconteceu. Há quem já estudou até lá, no Mar Vermelho, exatamente no ponto onde biblicamente se aponta que ali o povo hebreu atravessou, e os homens foram lá estudar, e dizem os historiadores que mergulharam ali, e muito foram os ossos de homens e de cavalos que foram encontrados. Mas mesmo assim, os homens que têm Deus como longe, eles disseram, pode ser uma coincidência. Eles não atestam que genuinamente, biblicamente isso aconteceu. Mas eu creio. Você também crê, querido? Eu creio, o Senhor fez exatamente como está escrito. As águas se abriram, o povo passou, aquele que era escravo deixou de ser escravo e chegou do outro lado livre. Mas e o faraó? Querido, todo o exército dele morreu naquelas águas. É assim que a palavra de Deus diz. Mas será que não escapou? Não escapou. Você estava lá? Não estava, mas eu creio. E eles chegaram como do outro lado? Livres, perto, para ver as maravilhas que Deus iria fazer. Nuvem quando precisava proteger a cabeça, fogo quando precisava aquecer, pão que descia do céu, carne que vinha em forma de pássaro, água que brotava da rocha, sandália que não se consumia dos pés. Oh Deus poderoso, vestes que não se acabavam. Olha, querido, quem tivesse uma malharia lá na época ia ter pouco lucro, hein? A veste não acabava. As maravilhas de um Deus presente. Mas eles aceitaram esse Deus? Eles viram que aquele processo de mudança estava acontecendo todos os dias? Não. E por que eles não perceberam? Porque a mente ainda não tinha sido liberta. Então o Senhor preparou um Jordão. Se o Mar Vermelho não foi suficiente, então eu preparo o Jordão. E eles vão ter que passar pelo Jordão. E o Jordão, profeticamente, é a morte da alma. É a mudança de pensamento. Querido, compare esse povo, lê depois, biblicamente, o povo que era antes, sendo cuidado por Moisés, o povo que passou depois a conquistar em direção a Canaã, liderado por Josué. Pastor, o problema era o líder? Não era, viu, querido? Os dois eram de Deus. O problema era o povo mesmo. Não, o Moisés não entrou, querido, porque ele também errou e o Senhor tinha um plano para a vida dele. Até aqui você chega, daqui você não passa. Aliás, querido, ele tem um plano para mim.
Ele tem um plano para você. E ele já até terminou. Até aqui você vai e daqui você não passa. Aí, pastor, como é que vai ser? Ah, então, querido, eu já escolhi fazer o melhor até o dia em que ele já me disse: aqui você não passa. Não é o caso de pedir: ah, Deus maravilhoso, vida eterna na terra. Não, a vida eterna é no céu. Mas aquele povo que passou pelo Jordão, resolveu o problema. Aquela mente que era cauterizada, pensava no Egito, sonhava com o Egito, se esquecia da tristeza, da escravidão. Chegava a dizer: olha, prefiro voltar. Querido, que tolice. Eu não sei se você conhece pessoas que na hora de uma desavença ou de uma luta, ela diz: ah, melhor era a vida que eu vivia. E aí você começa a pensar: o que eu falei mesmo? Melhor é a vida que eu vivo. Alguém, querido, que poderia dizer essa mesma palavra? Melhor é a vida que eu estou vivendo, querido. Em nome de Jesus, em Cristo. É melhor essa vida, é incomparável essa vida. Em nome de Jesus. Mas passou o Jordão, está tudo certo? Não, querido, e foi necessário uma derradeira passagem. Uma cruz teve que ser levantada. A passagem de Moisés pelo Mar Vermelho foi algo importante. Claro que sim, é lembrado até hoje pelo hebreu, mas não foi o suficiente. A passagem do Josué pelo Jordão também foi muito importante. Nós falamos dela até hoje, mas também não foi suficiente. Se fosse a passagem do Mar Vermelho e do Jordão, não tinha alcançado o Nelson. É por isso que no plano de Deus, o Senhor pensou e disse assim: não, mas eu preciso alcançar o... quem? O Ricardo. E a travessia do Mar Vermelho não vai ser suficiente para alcançar ele. O Jordão também não. Para alcançar a vida dele, eu preciso trocar morte em vida. Percebe, querido, que é o término de um ciclo, de um tempo, de uma dispensação e o início de outra. Quando eu passei pela cruz, ela não está aqui hoje, né? Acostumei com ela aqui. Quando eu passei pela cruz, a Bíblia diz, querido, no texto em que nós lemos em 2 Coríntios 5, que tudo se fez novo. O que aconteceu? Tudo. Mudança de vida. Aliás, mudança de morte para vida. Porque quando Jesus resolveu passar isso no meu e no seu lugar, Ele disse, crendo no Pai, eu vou passar pela morte, mas eu vou sair em vida. Pastor, o que tem a ver? Tem a ver com a mesma água, que quando você entra era morte, e quando você saiu é vida. E a cruz, da mesma forma, não tinha água. Ai, querido, o que eu preciso falar para você? Que ali, para salvar a minha, você não bastava água, tinha que ser sangue. Porque a lei dizia, sem derramamento de sangue, não vou perdoar o jaguariunense. A água foi suficiente para o hebreu, para o judeu. Para salvar você, precisava sangue ser derramado. A Páscoa é passagem. O cruzar as águas é passagem. A cruz é passagem. Tanto é verdade que até a história dos homens, querido, é contada antes e depois de Cristo. A cruz marcou uma história nova. Eu vou dizer de novo, querido, e é onde eu quero chegar com você. Falei movido pelo Espírito tudo que tinha para trás, até chegar aqui. A cruz marcou uma história nova, que eu e você estamos vivendo exatamente agora. Diga a cruz.
marcou uma passagem de morte para a vida. O velho homem e o novo, diga seu nome. Você entende, querido, que você está vivendo o novo? Em que tempo da história, em que dispensação eu estou vivendo? Pós-cruz, depois de Cristo. A minha história está sendo contada lá, Ricardo Reis passando o Mar Vermelho, não está. Embora homens e mulheres como eu e como você passaram por aquele mar. A minha história está sendo contada depois de Cristo. E depois de Cristo, cabe bem o texto em que nós lemos. Assim, se alguém está em Cristo, o que significa isso? Se alguém reconheceu Ele, passou por aquela cruz, veio cheio, querido, de toda a mortandade que o mundo tinha, de toda a contaminação que veio desde o primeiro homem, eu estava condenado, prestes a morrer, não havia como pagar, eu cheguei desta forma, mas Ele se lembrou de mim, Ele estendeu suas mãos, e eu disse sim para Ele. Naquele momento, o velho homem morreu, e o novo começou. Pastor, mas se ele não morreu lá tantos anos atrás, mas ele é eterno. A Bíblia diz, querido, que quando ele morreu, ele atraiu sobre si homens de todas as línguas, de todas as nações, de todas as épocas, foi atraído nele. Eu estava aqui depois da cruz, mas ele me atraiu nele. Ele me trouxe para ele. E quando eu fui inserido dentro dele, eu saí uma nova criatura. Eu saí igual a ele. Porque tudo que passa por ele não volta, querido, vazio. Não volta da mesma maneira. Ele dava um brado ali. Da mesma forma a profecia dizia: "Oh morte, onde está o teu aguilhão? Quem disse que você vai vencer?" Aquele que viria do ventre de uma mulher esmagou cabeça da serpente. Tudo isso para você entender, querido, que hoje você é de fato de Deus. Não há dúvida. Ainda que você duvide, eu não duvido. Ainda que você não creia, eu creio por você. Você é de Deus. Você sabe que o inimigo, querido, ele tenta mostrar para você, querido, tudo aquilo que você tem feito de errado, para você mesmo dizer: "Ah, mas eu não sou filho dele." Mas o mesmo Deus que te perdoou também te diz: "Você é meu filho." Diga para quem está do teu lado: você é de Deus, querido. Aleluia. Querido, isso não é pouca coisa não. Diga para esse homem, para essa mulher: você é de Deus, querido. Você é de Deus. Quando nós passamos pela cruz, ou melhor, quando Ele nos levou para a cruz, eu saí um outro homem do outro lado. E é isso que Paulo está dizendo. Se alguém está em Cristo, se alguém passou pela cruz, se alguém entrou no átrio, nova criatura é. Ele não está perguntando: será que você é uma nova criatura se você passou por Jesus? Não, ele está falando: se você passou por Jesus, você é uma nova criatura. Se você aceitou Jesus, você é uma nova criatura. E ele diz mais: as coisas velhas passaram. Você sabe que o homem natural, ele gosta de guardar coisa velha. Não é verdade? Querido, se deixar, ele guarda tudo. Tudo parece que vai servir um dia. Não é? Essa caixa,
Uma hora vai servir. E guarda a caixa. Esse papel de presente, guarda o papel. Só entre a gente, tem sacolinha lá debaixo do colchão? Guarda, vai guardando. Uma hora vai servir. As pessoas às vezes não dão nem o nome, mas até em projeto. Elas terminam a casa e depois fala lá para o projetista, mas faz um comodinho aqui. A pessoa fala, meu, para que vai querer isso? Ah, é o quartinho de bagunça. Às vezes não chega a dar nome, mas que quer o quarto, quer. E às vezes põe ele meio distante, não põe? Ah, faz um porão. Para que você quer porão? Ah, porque vai que tem que guardar alguma coisa. Se vê uma escada, faz um armário aí debaixo. Querido, nós somos assim. Há um espírito, querido, que faz as pessoas guardarem coisa velha. Eu já me deparei com várias pessoas com esse espírito. Pessoas que guardam coisa velha. No meu estágio, eu fazia estágio, eu fiz Senai com 16 para 17 anos. E no meu estágio, eu conheci uma pessoa que eu trabalhava junto todos os dias, mas todos os dias, querido. A sessão lá, onde nós trabalhávamos, eu já sabia. Ah lá, ele vai lá, era o supervisor da área. Ele tombava o tambor e ele pegava todas as peças que haviam dentro do tambor e ele soprava. Ele separava. E o que ele achava que tinha que guardar, ele guardava. O espírito imundo, ele é chamado de imundo justamente por isso. Porque ele fica, querido, nos lugares mais imundos. Por que há tantos demônios em Biqueira? Porque o lugar é imundo. Onde é que o inimigo geralmente se esconde numa casa? No canto. Porque tudo que é varrido vai para o canto. Não há dúvidas, querido, que quando nós vamos numa casa que precisa de libertação, os pastores, homens e mulheres de Deus aqui sabem, que já tiveram essa experiência. Quando você vai para uma casa que está muito imunda, você sabe, aqui ele está se escondendo. Não é que você precisa ver a pessoa, é só de ver a casa. Porque se o inimigo pudesse, ele faria da tua vida uma imundície. E da tua casa também. Eu entrei certa feita numa casa, a casa estava limpa, mas ela estava totalmente escura. Azulejo do banheiro, tudo preto. A casa inteira pintada de preto. Antes de orar, eu disse para o casal, queridos, pintem tudo isso aqui. Pintem tudo. Sem ter uma oração. Eu disse, pintem isso aqui. Não é normal ter uma casa inteira pintada de preto. Pintem isso aqui. Ela disse assim, pastor, mas a gente não está em condição de pintar. Eu falei, pinta com cal, mas pinta isso aqui. E se ainda assim não tiver, fala que a gente arruma tinta, mas pinta essa casa. Tinha 2 lâmpadas acesas na casa inteira. Era de muitos quartos. Coloca lâmpada na casa. Pastor, você está falando do quê? De uma coisa espiritual? Estou falando de uma coisa que vai mexer com o espiritual, mas que era físico. Tem que ter um ciclo novo, querido. Tem que chegar uma hora na sua vida que você vai dizer em nome de Jesus, basta. Eu vou viver o novo. Chega de coisa velha. Amém, querido? Como vai se chamar essa campanha? Porque é o comentário dela. A partir de semana que vem, novos tempos. Eu estou profetizando de olhos abertos. Um novo tempo na tua vida. Um novo ciclo na sua vida. Em nome de Jesus, chega de coisa velha. Amém, querido? Diga para o teu irmão, é um novo ciclo na nossa vida. É um novo começo na tua vida.
Em nome de Jesus, querido, profetiza em nome de Jesus. Diga para ele, vai ser um novo tempo na sua vida, vai ser um novo começo na sua vida, em nome de Jesus. E se tiver autoridade, querido, diga para ele também, chega de coisa velha. Chega de coisa velha. Amém, querido? Se deixar, nem lata de leite ninho joga fora. Não é? Ah, mas isso aqui vai caber alguma coisa, isso aqui vai dar para guardar alguma coisa. E está lá, cheio de lata de leite ninho. Eu não sei se você era do tempo daquela massa de elefante. Não é? Querido, você ficava olhando lá o desenho que tinha no copo. Você não comprava nem pelo extrato de tomate, mas pelo desenho que tinha no copo. E o copo bom, querido, ele cai e quebra. Aquele abençoado caía e não quebrava. Eu estou falando para você, querido, em nome de Jesus, para vocês despertar para esse tempo novo que Deus está trazendo. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando de uma novidade que Deus está soprando nos meus ouvidos, nos ouvidos dessa igreja, nas famílias, em todo culto que você vai nessa igreja. Ele está falando de uma mesma palavra. Eu tenho uma coisa nova. É o coração, eu troco. É a mente, eu também troco. É a casa, eu também troco. Só não troco de marido e de esposa, viu, querido? Porque o casamento vai se tornar novo. Amém, querido? A família vai se tornar nova. Porque o desavisado, ele pensa que pode trocar de tudo, inclusive de esposa e de marido. Mas não é dessa cegueira que eu estou falando. Você já está num tempo, querido, de ver Deus de perto. Eu não estou falando daquele que fala que conhece Deus, mas está distante. Estou falando de uma igreja que tem Deus como um Deus de perto. E Ele vai se tornar um Deus de dentro. Amém, querido? Esse Deus de perto vai entrar dentro. Ele vai governar a tua casa, Ele vai governar a tua empresa, Ele vai governar teu trabalho, Ele vai governar a tua faculdade, Ele vai governar teu sonho, Ele vai governar a vida dos teus filhos, Ele vai governar a tua esposa, Ele vai governar teu marido, Ele vai governar essa igreja do começo ao fim dela. Aleluia. Olha, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus entra, Ele se torna Senhor. Está preparado? Se Ele entrar, Ele vai se tornar. E a mesa é de quem? É dele. Quando Ele entra, Ele se torna Senhor. Eu vou falar só para você. Quando Ele entra, Ele se torna. E o sonho se torna de quem? Dele. A casa, os filhos, o casamento, tudo se torna. É por isso que muitos não querem. Que eles dizem assim, se ele entrar ele vai querer controlar a minha vida. Como se eles tivessem controle da sua própria vida. Não é uma tolice. Todos os dias eu digo para ele, entra e seja Senhor. Entra e seja Senhor. Se ele disser, não está bom, eu mudo. Se ele disser, não gostei, arranca. Jesus quer se tornar Senhor. Quando Ele se torna Senhor, o tempo novo vem. Ó, querido, se você vai voltar aqui quinta-feira que vem para o começo dessa campanha, eu estou muito feliz que você volte. Mas se não tiver disposto a fazer de Jesus Senhor, o novo não vem. Sabe aquele homem rendido? É esse que ele está esperando. Aquela mulher que entrega tudo.
que Ele está esperando. Eu mudo minha maneira de pensar. O que é isso? Passagem lá pelo Jordão. Mas eu troco meu coração, passagem pela cruz. Se alguma das mulheres perguntasse o que faz uma mulher ter o coração trocado? A cruz. O Jordão não seria suficiente. O Mar Vermelho também não, mas a cruz, essa troca o coração. Deita de um jeito, acorda do outro. Amém, por isso. Dorme de um jeito, acorda totalmente transbordante. É esse tempo que nós vamos viver. Se prepara para o novo, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, se prepara para o novo, em nome de Jesus. Aleluia. Aquele grito naquela cruz, o que ele gritou lá? Tetelestai. Quando ele falou está consumado, é como se ele dissesse, terminou um ciclo e vai começar outro. Hoje eu entendo isso. Quando ele disse tetelestai, tinha a ver com a própria missão, a vida dele na terra. Eu nasci vendo uma mulher, cresci naquela família de José e Maria, me tornei adolescente, me tornei um jovem, me tornei um homem, batizei, 3 anos de ministério, com 33 anos me pregaram nesse madeiro. Sofri, estou contando para você da minha maneira, né, querido? Porque ele não falou isso, embora tudo isso seja verdade. Quando chegou na derradeira hora, ele deu o brado. 33 anos na terra para dar esse brado aqui. Está consumado. Nasci para morrer, mas quando eu morri, eu vivi de novo. E quando ele viveu, quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Quanto de Deus você é, pastor? 100%. Quanto de Deus você é? 100%. Ah, mas você faz umas coisas que é de homem. Então, enquanto eu estou aqui, eu sou homem. Você perguntou quanto de Deus eu sou? 100%. Estou olhando para o meu espírito. E quando você falou que tem falha? Estou olhando para a minha carne. Para mim está bem resolvido quem eu sou. Sou de Deus. Vou morar com Ele. Mas enquanto aqui falho, homem, mas estou num processo. Me ame. Diga para o teu irmão, me ame. Eu estou num processo. Aleluia. Não é, querido? Mas quanto de Deus você e eu somos? 100% de Jesus. Diga para o teu irmão, diga para a tua irmã, antes de louvar, diga para ele, você é todo dele, viu, querido? Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, maravilhoso. 7 semanas vivendo novo. Novos começos é o título da campanha. Você vai receber, querido, o convite pelas mídias sociais. O cartaz vai ser colocado ali na frente. Nós vamos, em nome de Jesus, lançar essa palavra na tua mente, querido, aproveitando esse novo coração que está aqui. Nós vamos viver junto esse tempo. Amém, querido?